que você está no treinamento da liderança da Igreja Batista do Amor, edição 2025. Você está em um momento assim, especial na comemoração dos 20 anos, de uma forma circular, como nós dissemos ontem. Estamos reunidos aqui para crescermos, avançarmos, e não somente isso, mas como o pastor Douglas acabou de ministrar, sermos verdadeiros olheiros, identificarmos novos líderes e formarmos líderes como Jesus. Amém? Aleluia. Vamos lá, os irmãos se acheguem e nós teremos mais um momento de louvor, e na sequência do louvor nós já iremos passar para a segunda ministração. Que seu coração continue receptivo e aberto no nome de Jesus. Bom dia, paz e graça. Glória a Deus, nós vamos louvar esse louvor, porque ele é a cara da IBA, ele é a sua cara. Então nós vamos agradecer ao Senhor por esse rebanho que Ele colocou aqui, por nós estarmos juntos, né? É um privilégio estar aqui com vocês, eu sou privilegiada. Então nós vamos adorar o Senhor. Amém? Glória a Deus. Já baixei, já. Agora que eu vi ela, já. Certamente abençoado Tá. há um clima, uma espera de amor, Depois a gente uma força que se move em nós. Algo novo Deus está por fazer com esse povo a quem muito quer ver. Teu Espírito Ele vai derramar, uma igreja forte edificar, pra louvor de tua glória. Vem, Senhor, tua história escrever. E o que desejamos, cumpra em nós os seus planos. Vem, Senhor, e reina hoje aqui. Somos só vocês agora, bem alto. Certamente abençoados também. Certamente abençoados também. Há um clima, uma esfera de amor, aleluia. Uma esfera de amor, uma força que se move em nós. Deus está por fazer com esse povo a quem muito quer ver. Teu Espírito Ele já derramou, uma igreja forte. Sou eu, é você, declare, pra louvor de tua glória. Quem, Senhor, escrever através das nossas vidas. Desejamos, cumpra em nós os seus planos. Vem, Senhor, e reina hoje aqui. A louvor de tua glória. Só vocês, Senhor. Isso é lindo. Glória a Deus. A história continua através da sua vida. Pegada espiritual, aleluia. Graças a Deus. Vem, Senhor, e
a Deus por estarmos congregados aqui. Amém? Que o Senhor continue a escrever a história dele através das nossas vidas. Pode se sentar. Eu quero chamar aqui para ministrar essa segunda ministração dessa manhã de sábado, querido pastor Genson Fernandes. Eu queria que você aplaudisse o Senhor Jesus pela vida desse homem de Deus. E que o seu coração, mais uma vez, esteja aberto, sua mente receptiva, para receber o ensino e seja edificado no nome de Jesus. Amém? Que o Senhor te use poderosamente, em nome de Jesus, com liquidez e ousadia. Bom dia, povo de Deus! Bom dia! Todo mundo feliz aí com Jesus? Amém! Bom, né? Que alegria estarmos aqui. E estamos conversando com o pastor Ricardo agora. Minutinhos antes, eu creio que nós acertamos, né, nesse encontro da liderança, nesse modelo, né? Então, um ambiente gostoso, bacana, e a gente ainda tem, né, com os nossos filhos, muito bom. Mas nós temos algo que precisamos prosseguir, amém? Amém. Precisamos avançar. O tema que eu vou estar ministrando aqui é algo que é essencial para todos nós da liderança. Quando nós falamos em liderança, geralmente o que é que vem na nossa mente? Quando a gente compra um livro, quando você participa de uma conferência, de um seminário, a primeira coisa que vem na mente de muitos, a primeira coisa que muitos anos atrás, vem no meu coração é o quê? Para me aperfeiçoar, para que eu possa cuidar bem e dar direção aos liderados. Sim ou não? Sim. Não é isso que vem na nossa mente? Quando a gente pega uma bússola, nós precisamos ter um entendimento que a liderança ela deve acontecer de diversas maneiras. Norte, sul, leste, oeste. Quando fala, o norte fala as pessoas que estão acima da gente. Sul, as pessoas que estão abaixo, que geralmente são as pessoas que nós mais pensamos. Leste, oeste, as pessoas que estão no mesmo nível que nós. E hoje nós vamos falar de uma liderança especificamente nem norte, sul, leste, oeste. Mas, ao meu ver, uma das principais, a mais importante na vida de um líder é aquela liderança que vem do centro, ou seja, a autoliderança. Porque a pessoa que não exerce uma autoliderança sobre si, ela vai ter problemas lá na frente. Então, nós vamos falar justamente sobre isso. Então, para liderar bem, um líder, na verdade, ele precisa liderar em todas as direções. Norte, sul, leste, oeste, mas tudo começa de dentro. Quando nós lideramos o norte, e isso é importante, eu vou apenas passar aqui rapidamente, é possível nós liderarmos as pessoas que estão acima da gente? Sim. Sabe como? Relacionamento saudável, amizade, oração. É uma das formas que nós podemos liderar as pessoas que estão acima da gente, sendo pessoas submissas, pessoas fiéis, pessoas gentis. Dessa maneira, nós lideramos aqueles que estão no norte. Leste-oeste, importantíssimo. Muitas pessoas naufragam na sua caminhada porque muitas vezes têm problema com liderança. Não conseguem lidar bem com as pessoas que estão acima. Não conseguem se dar bem nas pessoas que estão ombreando a obra. E isso surte um efeito negativo sobre a liderança da pessoa. Tem gente que lidera excepcionalmente, mas só lidera as pessoas que estão abaixo. E para nós, que somos líderes de excelência, amém? Amém? Líderes corajosos, líderes que avançam, nós precisamos então aprender a liderar nesses níveis. Acima, os nossos pares e também aqueles que estão abaixo. Então o maior desafio para mim e para você, o mais difícil que eu acho, é justamente esse. É liderar você mesmo. Quando nós olhamos para a história, nós vamos ver o futuro rei de Israel, registrado em 1 Samuel capítulo 30. Davi.
ele começando ali a despertar sua liderança. E tem um momento na história dele que ele vai enfrentar o exército inimigo, e Davi estava fazendo um excelente trabalho como líder. Só que quando ele volta para o povoado, ele encontra um terreno devastado. As casas todas queimadas, as esposas, os filhos foram levados cativos. E quando ele se dá conta, os próprios soldados dele, os próprios liderados, se levantaram contra ele. E quando eles se levantaram contra ele, ali é um momento que a gente precisa pensar. Qual era a urgência número 1? Será que era Davi cuidar dos soldados? Será que era Davi cuidar dos oficiais? Será que era o Davi cuidar dos rebeldes? Nós vamos ver que Davi não fez isso. 1 Samuel capítulo 30, se não me engano, no versículo 6. Davi, ele não fez isso, muito pelo contrário. Isso mesmo. E Davi fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. Davi se retirou e foi orar. Ele foi buscar refúgio e fortaleza no Senhor. Então isso fala de liderança, autoliderança. Davi, então, ele foi buscar em Deus. Não foram as pessoas que estavam à sua volta ali que precisavam, primeiramente, de uma direção. Primeiro ele foi buscar em Deus, ele foi se fortalecer no Senhor. Isso fala então de autoliderança. Então, diante dessa perspectiva, na nossa caminhada, na nossa vida, qualquer um de nós vai ter um momento que nós precisaremos e não teremos, às vezes, um acesso fácil ao líder que está acima, os nossos pares. Tem momentos na nossa vida que eu costumo dizer, é a gente Deus. A gente precisa ter essa concepção de estarmos o quê? Bem firmados no Senhor. Então aqui nós vamos ver que a resposta que Davi precisou foi o quê? Autoliderança. Tem um autor muito conhecido, que fala sobre inteligência emocional, Daniel Goleman. Ele fala no livro lá sobre inteligência emocional, ele fala desse autocontrole, ele fala dessa inteligência emocional que toda pessoa precisa ter, né? E hoje em dia nós vamos ouvir que muitas vezes as pessoas são contratadas nas empresas por causa das suas características, né? Por causa dos seus pontos positivos. Mas muitas não são promovidas ou são demitidas por causa da falta de inteligência emocional, autoliderança. Então isso é essencial para nós também. Então a resposta, sabe, para a nossa vida, para a nossa caminhada, é a autoliderança, é o autocontrole. E quando vem oposição, quando vem desencorajamento, quando vem vontade de desistir, quando aquilo que nós planejamos não dá certo, o que nós fazemos diante de uma situação dessa? O que fazer para nós prosseguirmos diante de uma visão que nós temos como igreja, e essa visão está ligada a uma missão? O que fazer? A única forma de nós prosseguirmos, irmãos, como eu falei, vai ser a autoliderança. Porque vão surgir, e certamente acontece na minha vida, na sua, desafios e situações para nos distrair. Então surgem o tempo inteiro situações. Então, líderes excepcionais são justamente esses líderes que eles conhecem os seus pontos fortes, mas também eles conhecem os seus limites, ele conhece as suas fraquezas, e diante disso, ele está o quê? Sempre buscando crescer, buscando sempre se fortalecer em Deus. No Evangelho de Marcos, nós vamos ver, nos primeiros capítulos, nós vamos ver ali de uma forma muito clara, Jesus começando o seu ministério público. Quando Jesus começou o seu ministério público, a primeira coisa que ele foi fazer, ele subiu para o monte para orar, 40 dias. 40 dias ali de busca intensa no Senhor. Isso fala de autoliderança. Jesus constantemente ele se retirava para orar, ter tempo a sós com Deus. Tem momentos, irmãos, na nossa vida, como eu falei,
que não vai ser o pastor, não vai ser o seu supervisor de célula, tem momento que vai ser só você. E nós precisamos estar muito bem tranquilos com relação a isso. Tem momentos, então, que nós vamos ter que tirar para jejuar sem ser uma liderança da igreja, sem ser uma direção, oração, tempo a sós com Deus, isso é necessário. E Jesus, nós vamos ver e vimos com ele um exemplo de autoliderança. Então, a arte da autoliderança é aquilo que ninguém pode fazer por você. Somente você. O maior desafio, irmãos, da liderança, não é construirmos catedrais. O maior desafio da liderança não é nós, pastorearmos uma grande igreja. O maior desafio da liderança não é a gente ser um CEO top de uma grande igreja. O maior desafio da liderança não é nós termos, igrejas espalhadas pelo Brasil inteiro. Não é nada disso. O maior desafio da liderança é nós nos autoliderarmos. Isso é muito importante. Então, o maior desafio é você liderar a si próprio. Conta-se a história de Frederico, rei da Prússia. Certa vez ele estava caminhando pela periferia de Berlim e ele encontrou um senhor já idoso, e enquanto ele caminhava ali, ele viu que aquele senhor estava numa pose, andando, e ele perguntou para aquele senhor ali, todo orgulhoso, o que ele fazia, nessa porra toda. Ele falou: eu sou rei. Ele falou assim: você é rei? Onde que você lidera? Porque ele era um rei. Que reino? Ele falou assim: eu sou rei do meu reino. Eu lidero a mim mesmo. Então, meus irmãos, isso é essencial. Então, o que é autoliderança? Autoliderança é a capacidade que você tem de gerir seus pensamentos, de você gerir os seus comportamentos e práticas. Isso é essencial na nossa caminhada. E o melhor presente que nós podemos dar para as pessoas que estão debaixo da nossa liderança é nós sermos pessoas saudáveis, sermos pessoas vigorosas, sermos pessoas dedicadas, concentradas, pessoas que possuem autoliderança. E como é possível eu fazer com que os meus liderados avancem, rompam limites, andem sempre motivados, encorajados, inspire pessoas, se eu não tenho o caminho? Então, a autoliderança fala de descobrir esse caminho. E à medida que eu descobrir esse caminho, eu vou conduzindo outras pessoas, vou inspirando outras pessoas. Então, se um líder tiver muitas vezes raivoso, tomando decisões precipitadas, acaba que isso, ao invés de inspirar pessoas, faz o contrário. E essa não é a vontade de Deus para nós, amém? Então, uma vez que nós sabemos o que está em risco numa liderança, nós estamos falando então de autoliderança, eu vou trazer aqui de maneira muito prática, bem rápida, para mim e para você, como que nós podemos colocar essa autoliderança em prática. A primeira, número 1. Você tem certeza do seu chamado? Começa por aí. A autoliderança fala de chamado. Eu sou ainda daquelas pessoas que acreditam que todos nós temos um chamado. Todos nós. Todos nós fomos chamados para influenciar em algum nível. Então, se todos nós temos um chamado, nós devemos nos disponibilizar por completo ao Senhor, sem reservas. Então, todo cristão, sem exceção, possui esse chamado. E Paulo, ele disse, o pastor Ricardo disse aqui ontem, Atos 20, 24, não considero a minha vida de valor algum para mim mesmo. Ou seja, ele já entendeu que tinha um chamado. Se tão somente puder terminar a minha corrida e completar o mistério que o Senhor Jesus me confiou. Então, irmãos, todos nós temos esse chamado, amém? Amém. Você precisa de ter essa convicção no seu coração, desse chamado. Então, quando você entende que esse chamado que o Senhor confiou a você foi o próprio Deus que te chamou, o que nós precisamos fazer?
tudo o que for necessário para nos manter o quê? Concentrado no nosso chamado. Porque, como eu disse, vão surgir situações para nos distrair. E as distrações são as mais diversas possíveis. Desde liderados a problemas em casa, familiares, financeiros, os mais diversos. Mas quando nós temos essa convicção que nós somos privilegiados, que nós somos chamados, nós recebemos uma bênção, uma dádiva, um favor, uma graça de Deus, para nós fazermos a obra dele, nós não iremos nos distrair. Amém? Amém. Então, número 1, você tem certeza do seu chamado? Fala assim, eu tenho. Eu tenho. Convicção. Convicção. Do meu chamado. Meu chamado. Amém? É um grande privilégio. Número 2. Seu amor, a paixão pela obra de Deus, ela está acesa? Ela queima, o seu coração está em chamas, está incendiado pelas coisas do reino? Isso é essencial. E de quem que é a responsabilidade por manter essa paixão, por manter esse coração aceso? Não é do pastor. Não é de um momento como esse que nós temos uma vez no ano. Sabe, não é... Não. Essa paixão dentro do nosso coração, acesa, sabe? Não é uma conferência. É um momento que você precisa ter com Deus. Então, essa chama precisa permanecer acesa no seu coração. Você tendo esse entendimento, esse conhecimento que você deve buscar em Deus. Então, um líder de excelência, um líder corajoso, é um líder que não deixa a chama apagar. Amém? Amém. E eu costumo dizer, irmãos, costumo, assim, refletir na minha vida, né? O que eu faço para não perder essa paixão? Além das disciplinas espirituais, tem algo que eu gosto de fazer muito. Voltar à essência, voltar lá no início de tudo. Eu amo estar nas células. Aquilo ali aquece o meu coração. Quando eu chego ali no pequeno grupo, meu coração é incendiado de novo. Por isso que eu não deixo, eu estou sempre visitando as células. Porque ali eu me recordo de onde nós começamos. Eu olho e vejo ali, sabe, como que Deus é bom, como que Deus é maravilhoso, como Deus é gracioso. E apesar das nossas falhas, apesar daquilo que às vezes a gente tentando acertar e acabava errando, Deus, Ele é fiel. Amém? Amém. E isso aquece o meu coração. E o pastor Ricardo disse ontem sobre visão, de uma maneira assim, maravilhosa. Visão é uma perspectiva que a gente tem de futuro. E como que a gente se enxerga daqui a um tempo, 5, 10 anos? Lá atrás, nós pensávamos nisso? Não. Não pensávamos. Não sonhávamos. Não imaginávamos aonde Deus nos levaria. E daqui a um tempo? Já imaginou daqui a 10, 20 anos? Onde o Senhor vai nos levar? E para Deus enviar, para Deus nos levar, precisa de ter o quê? Uma liderança com o coração incendiado por Ele. Reconhecendo o seu chamado e permanecendo com essa chama acesa no coração. Então isso fala de quê? De auto-liderança. Eu compreendi, irmãos, que a minha paixão ela tem que estar acesa, sabe? Antes de qualquer outra coisa. Porque se não tiver em mim, não tem como eu passar isso para os liderados. Então começa em nós. A forma que você lidera na sua célula. Se você faz de maneira simplesmente automática, faz por fazer, isso não multiplica, sabe, um coração incendiado. Então tudo que nós formos fazer, nós precisamos fazer com essa convicção no nosso coração. Então para nós líderes, faz parte do nosso trabalho manter essa chama acesa, esse coração incendiado. Então faça o que tiver de fazer, leia o que tiver de ler, ore o que tiver de orar, medite o que tiver de meditar, suba para o monte o que você tiver que subir para o monte, faça o que for necessário, mas permaneça com o seu coração incendiado. Amém? Não existe nada pior, sabe do que o quê? Um crente micro-ondas. Crente micro-ondas, irmãos, não dá. Micro-ondas, você liga lá,
coloca lá 20 segundos, 30 segundos. O trem sai fumegando. Dá 30 segundos, apagou. É ou não é? Nós não podemos ser assim, amém? Crente micro-ondas sai fora. Liderança micro-ondas sai fora em nome de Jesus. Nós temos o nosso coração incendiado pelo Senhor, amém? E essa chama, ela vai continuar ardendo no altar do nosso coração para sempre, amém? Até que Ele venha. Amém, meus irmãos? Então, uma liderança que não é uma liderança de micro-ondas, ela tem uma liderança o quê? Perene, que dura. Amém? Número 3. O pastor Douglas até falou sobre isso aqui, então eu vou comentar bem rapidamente. Você tem o seu caráter submisso a Cristo. Então, o líder, ele precisa de ter o quê? O caráter submisso a Cristo. Não é porque o líder que está acima de você, não é porque o pastor te pastoreia, não é porque os irmãos vão ver o que você está fazendo. Não é isso. Nós precisamos ter o caráter de Cristo. Então, a liderança requer o quê? Qualidades morais, caráter do Senhor. 1 Timóteo capítulo 3. Não vou ler. Você conhece lá o que o líder, né, de excelência ele precisa fazer. Então, ele é uma pessoa hospitaleira, ele é uma pessoa de boa reputação, é uma pessoa que tem domínio próprio, autocontrole, é uma pessoa que está sempre ali apta a ensinar, é uma pessoa que não é dada a vinhos, a bebida, é uma pessoa que não é violenta, é uma pessoa amável, pacífica, é uma pessoa que é desapegada de bens materiais, de dinheiro. Quantos estão entendendo? Isso faz diferença. Então o líder ele tem todas essas qualidades. E essas qualidades são qualidades o quê? De um verdadeiro cristão. Amém, meus irmãos? Amém. Número 5. Número 4. Essa número 4 aqui é muito interessante. Meu orgulho, o seu orgulho, nosso orgulho, ele já foi subjugado? Você é uma pessoa orgulhosa? Ou você é uma pessoa humilde? Enquanto líderes, irmãos, nós queremos o quê? O reconhecimento, muitas vezes, isso fala de honra, mas nós precisamos também ter um entendimento de como nós estamos liderando. Se nós lideramos de uma maneira orgulhosa ou uma pessoa que tem o caráter de Cristo, uma pessoa humilde. Diante dessa liderança, dessa autoliderança, irmãos, nós entendemos que tudo é favor de Deus, tudo é graça de Deus, tudo provém dele, tudo é por ele, tudo é para ele. Então nós não temos que nos orgulhar de nada. Sabe, não tem mérito algum em nós. Não é porque a gente acha que lidera de uma maneira legal, bacana. Nós não podemos ser orgulhosos. E como descobrir se o seu orgulho está afetando a sua liderança? Como descobrir se o seu orgulho afeta os seus liderados? Como descobrir que você lidera a sua casa, a sua família de uma maneira correta? Primeira coisa, pergunte para quem está acima de você. Pastor Ricardo, eu lidero de maneira orgulhosa ou lidero de maneira humilde? Vinícius, Aldinei, Warley, me ajuda aí, gente. Quem mais? Pastor Rafael, Anderson, os discípulos diretos. Como que eu lidero? Eu lidero de maneira humilde ou eu lidero de maneira orgulhosa? Essa semana, eu estava preparando esse material e diante das nossas reuniões, os discípulos sabem, eu sempre coloco algumas coisas para eles opinarem, para eles darem opiniões. Não quer dizer que tudo que eles disserem a gente vai fazer, porque a gente anda debaixo de uma visão. Amém? Mas muitos ficaram espantados com uma pergunta que eu fiz. Pastor, está tudo bem?
O que está acontecendo? Quem foi que falou que o senhor não é humilde? Me fala aí que eu vou pegar ele. Falei, não, gente, tá tudo bem. Eu quero saber. Fala o que está no coração de vocês. Então a gente precisa. Pergunte para os seus pares. Pastor Douglas, eu transmito humildade ou uma pessoa orgulhosa? Então, tudo isso fala de quê? De autoliderança. Amém, irmãos? Amém. Então pergunte para as pessoas. Número 5. Você tem derrotado o seu medo. Quem tem medo? Todos nós. Diante das dificuldades, das adversidades da vida, dos problemas que nós enfrentamos na liderança. E nós sabemos que o medo, muitas vezes, o que ele é? Paralisador, imobiliza. Vou, não vou, avanço, não avanço, falo, não falo. Isso, a gente precisa saber lidar bem com tudo isso. Então, o que fazer quando o líder está aflito, por exemplo, e ver a sua célula morrendo? E muitas vezes nós ficamos, né? Faço isso, não faço? Implemento essas mudanças ou não? Busco ajuda, não busco? Converso com quem está acima de mim? Converso com o pastor? Então, diante dessas circunstâncias, dessas adversidades, meus irmãos, muitas vezes a resposta é: por que você não fez? Ah, é porque eu tive medo. Ah, porque eu fiquei meio acomodado. Mas na verdade foi o quê? O medo de inovar, o medo de buscar, o medo de não conseguir mudar aquela realidade. E muitos, por não conseguirem, eles permanecem no mesmo status quo. Então, meus irmãos, todos nós, sem exceção, nenhum de nós estamos livres do medo. Eu me lembro que alguns anos atrás, quando o pastor Ricardo trouxe a possibilidade de nascer a Iboeste. E hoje, por coincidência, coincidência, a Dona Beth está aqui. A Dona Beth faz parte de resposta de Deus, Dona Beth. Você não sabia? Amém? Dá medo, irmãos. O pastor Ricardo chegou e falou: gente, e aí, vamos para o setor oeste bernardense, americano. E eu disse para ele: eis-me aqui, vamos. Mas, irmãos, no meu coração, só Deus sabe. Eu estava aflito. Eu estava com medo. Um dia lá no culto, lá eu chorando na presença de Deus, falei: ô Senhor, misericórdia, eu mesmo, Deus, é isso mesmo que o Senhor tem para a minha vida? Muitos medos, irmão, muito medo. Entender, né, compreender de maneira palpável esse chamado, né, desse Deus maravilhoso. E você olha para a sua vida e você fala assim: Deus, eu acho que eu não dou conta, eu não estou preparado. Mas depois você vai entender que você não está mesmo. E aí eu estava lá orando, assim, chorando na presença do Senhor. A Dona Beth estava do meu lado. A Dona Beth virou para mim depois que acabou o louvor e falou assim: não temas, Deus é contigo. Falei: Deus, obrigado. Obrigado porque tua graça me basta. Tua graça me basta. Então, irmãos, todos nós passamos por isso. Recentemente, uma outra fase. Mudar de prédio ou não mudar de prédio? Um aluguel X, dobrar esse aluguel, ir para um local muito maior, reforma, comprar um monte de coisa que precisa. Gente, no coração de um líder, de um pastor, de um homem temente a Deus, vem assim, você fala: Senhor. Mas a gente sabe, irmãos, que isso, a gente colocado, né? O pastor Ricardo falou sobre isso. Medo é o quê? É nós colocarmos isso diante de Deus em oração. E nós vamos vencer, amém? Amém. E é isso que a gente faz. Então isso fala de quê? De autoliderança. Por mais que o pastor venha e fale: gente, estamos juntos, Deus é contigo. Mas lá no fundo, você não sente isso às vezes? A resposta vem do Senhor. É um compromisso que a gente assume, não simplesmente com o homem, mas a gente assume primeiro com Deus. E se a gente assume esse compromisso com Deus, nós precisamos ter esse entendimento que
As circunstâncias virão, os medos surgirão, mas nós temos um Deus que luta ao nosso favor. Amém? Então, meus irmãos, 1 João 4,4 diz: maior é aquele que está em nós, amém? Do que aquele que está no mundo. Amém? Então, o pastor Ricardo também costuma dizer, né? Você e Deus, maioria o quê? Absoluta. Então não tenha medo lá na sua célula. Não tenha medo se às vezes você não tem um líder em treinamento. Não tenha medo se você olha, você fala assim, meu Deus, não tem ninguém aqui que possa assumir uma liderança. Não tenha medo, não tenha medo. Porque se Deus me chamou, se Deus te chamou, Ele vai tocar no coração dos outros, amém? É uma questão de tempo, amém? É uma questão de tempo. Então não tenha medo, mas também você precisa investir na vida do liderado. Não tenha medo de investir no seu liderado. E nesse caminhar, às vezes, nós não estamos imunes aos cálices da vida. Traição, abandono, você investe tempo, dinheiro, e de repente a pessoa fala assim, ó, te amo, né? Tchau. Aí você fala assim, como que ama, né? Se chegar para a Valéria, o pastor Ricardo falou sobre isso ontem. Ô meu bem, te amo, mas estou indo embora. Faz parte. A gente não quer que aconteça, mas infelizmente a gente precisa aprender a lidar com isso. E a obra não para, amém? Amém. A obra não para. A obra é do Senhor. Então é função do líder lidar com medo de forma que ele não sabote a sua missão. Você tem uma missão, amém? Amém. Nós temos uma missão. Então não deixe o medo te paralisar. Número 6. Os problemas interiores não podem prejudicar a sua liderança. Todos nós passamos por problemas internos, ofensas, distrações, perdas, decepções. Essas rupturas que acontecem na nossa vida, elas vão nos ajudar a nos formar ou deformar. Tudo isso vai depender de quê? Da sua autoliderança. Se você ficar com uma comiseração, ó vida, ó céus, por que isso aconteceu comigo? Ao invés de você ser formado pelas circunstâncias, você vai deformando. Isso não é a vontade de Deus. Então, os problemas interiores que nós enfrentamos, eles não podem nos prejudicar, muito pelo contrário. Pegue esses problemas, pegue essas lutas internas, pegue essas rupturas que acontecem e vamos avançar. Vamos tomar decisões cada dia mais sensatas, com base na palavra do Senhor. E com isso nós seremos o quê? Liderados, saudáveis. Líderes, corajosos também. Então, líderes que entendem que eles não precisam ter em seu coração essa ânsia de agradar a todos. É impossível, irmãos. Liderança, o líder, ele precisa saber falar não. Isso fala de autoliderança, problema interior. Tem líder que não sabe. Tem momentos que virão circunstâncias que você vai precisar de falar, filho, olha, agora não dá. Então, autoliderança exige falar não, ainda que as suas emoções, ainda que você fique nervoso, ainda que a sua mão soe frio. Nós precisamos falar em amor, precisamos, gerar isso nas pessoas. Então, não ignore, essa realidade interior, não ignore. Elas acontecem, mas acontecem para quê? Para que nós venhamos a tomar decisões equilibradas e possamos o quê? Inspirar os nossos liderados em nome de Jesus. E nós vamos ver isso na vida de praticamente, irmãos, quase todos os líderes da Bíblia. Eles vão sendo formados ao longo do tempo pelo próprio Deus. Então Deus ele começa a formar, o líder. E durante essa caminhada ele vai ter que falar, vai ter que lidar com as emoções, vai ter que permanecer com o seu coração em chamas, vai ter que reconhecer o seu chamado. E ele vai o quê? Perseverar, ele vai avançar em nome de Jesus. Amém? Número 7. O seu ritmo de liderança é sustentável? Hoje, na sua vida, você consegue olhar e ver que você, no ritmo que você está, você vai conseguir finalizar a maratona lá no final?
Como eu falei, tem gente que começa e começa bem. Mas a vida não é, sabe, a liderança não pode ser uma liderança de micro-ondas, como eu falei. A liderança não é 100 metros rasos, é uma maratona. Então o ritmo que você está é um ritmo sustentável? Da forma que você lidera, você vai até o final? Então esse princípio da sustentabilidade é fundamental na liderança. E quem é que vai estabelecer isso para você? Não é o irmão que está do seu lado, não é o pastor, não é a pastora, não sou eu. Quem vai ditar isso, esse princípio da sustentabilidade para você, vai ser tudo isso que nós já falamos. Tudo isso. E ligado com o Senhor. Uma vida íntima com Ele. Então, meus irmãos, nós não podemos fritar, sabe, as nossas emoções, nós não podemos, sabe, abusar dos dons espirituais que Deus tem nos dado, nós não podemos, sabe, danificar esse bem maravilhoso, esse corpo que o Senhor nos deu para a gente cumprir o chamado, a missão que Ele nos deu. Então a nossa vida precisa o quê? De sustentação, sustentabilidade. Então o ritmo no qual nós fazemos a obra de Deus não pode destruir a obra de Deus em nós. Amém? Amém. Porque tem gente que fala assim, nossa, eu estou cansado. O pastor Ricardo ministrou lá na Oeste, né? Domingo passado, já ministrou os 3 prédios de liderar com alegria, e ele falou sobre isso. Se está pesado, se está cansativo demais, tem alguma coisa errada. Porque a obra de Deus, ela não é pesada. Ela é prazerosa, ela dá alegria. Eu estou falando que nós não teremos problemas? Não. Eu estou falando que nós não vamos ter aflições? Não. O próprio Jesus, ele disse, no mundo tereis o quê? Mas tem de o quê? Bom ânimo, autoliderança. Tem de bom ânimo. Porque ele venceu o mundo. Então a obra de Deus em nós, ela não pode ser pesada. Então quem está em Cristo, ele precisa ter isso muito bem resolvido. Muito bem. Alinha. Mantenha um ritmo. Sabe? Ninguém obriga a gente a morder, a comer mais do que a gente consegue mastigar. Alguém te obriga? Ninguém. Ninguém pode fazer isso com você. Obrigar você a mastigar mais do que você pode. Então, na obra do Senhor, é você que vai medir. Cada um tem o tamanho de uma mandíbula. Cada um tem uma... Vocês estão entendendo? Autoliderança. Então, meus irmãos, esse problema no ritmo, ele não é causado pela liderança que está assim. Isso é no ritmo, fala de autoliderança. E autoliderança, ela busca essa aprovação, não do outro. Autoliderança não busca aplauso. Autoliderança, sabe, não busca reconhecimento humano. Autoliderança, ele sabe que ele precisa simplesmente de agradar o coração daquele que o chamou, que é o Pai. Amém? Amém. Então isso é essencial para o nosso ritmo, né? E, meus irmãos, infelizmente, muitas vezes, é muito desagradável a gente perceber o motivo das coisas estarem dando errado. É só a gente olhar no espelho. Infelizmente, isso é uma realidade. Então a gente precisa de, sabe, buscar no Senhor. Buscar ritmo saudável. Amém? Amém. Número 8. Estamos quase finalizando. Meu amor por Deus e pelas pessoas estão aumentando. Isso fala de autoliderança. Porque se o meu amor por Deus ele não aumenta e pelas pessoas não aumenta, o líder está com defeito de fabricação. E alguma coisa tem um chip aí que deu um chute, deu um curto-circuito. Né? A gente costuma dizer, e lá no Oeste nós estamos fazendo uma série falando sobre as igrejas de Apocalipse, né? E eu ministrei há 2 domingos atrás, a gente foi falar sobre a igreja de Éfeso. E qual era um dos problemas da igreja de Éfeso? Ter perdido o primeiro amor.
A liderança, ela precisa entender que esse amor, ele não pode ser permitido. Muito pelo contrário. Ele precisa ir a cada dia aumentando mais e mais pelo Senhor. Amém? Eu tenho que amar a minha esposa mais do que quando eu amava quando a gente se conheceu. O corpo muda, a gente fica mais gordinho. Se o amor não aumentar, aí vai ter o quê? Rupturas. Então, irmãos, a gente precisa de ter amor pela obra do Senhor, pelo nosso Deus, e amor pelas pessoas. E quem é que pode fazer isso? Somente você. Somente você que vai manter essa chama acesa. Então, de quem é o trabalho de avivar as chamas do nosso coração? O trabalho de avivar as chamas do nosso coração, permanecer acesa, não é da igreja, não é da liderança, não é do pastor, não é da célula, não é do pequeno grupo, não é de uma conferência, não é de uma reunião como essa. É sua. O trabalho é seu, é meu. Então, o trabalho da igreja, o nosso trabalho, em essência, deve ser o quê? Amar as pessoas. Mas para que nós façamos isso, nós precisamos primeiro cuidar da gente e ter esse coração incendiado pelo Senhor, em nome de Jesus. Então, que vantagem há em ser um líder, um cristão, sem que as minhas habilidades, os meus discernimentos, as minhas decisões, a minha energia, elas não fluam de um profundo amor por Deus e pelas pessoas? Não tem razão. A razão de nós estarmos aqui é justamente essa. Nós sabemos quem nos chamou, quem está nos capacitando a cada dia. E diante disso, nós damos o que? Resposta. Diante disso, nós fazemos aquilo que nós recebemos pelo Senhor. Então, nós recebemos uma visão, e por causa dessa visão, nós vamos executar essa missão. E essa missão fala de nós termos o quê? Essa autoliderança, de buscarmos no Senhor. Então, nós vamos liderar de norte a sul, de leste e a oeste. Então, o líder ele deve aprender a liderar a si mesmo em todas as circunstâncias. Todas as circunstâncias. Um líder, ele deve aprender a liderar em todas as direções, como nós falamos. Norte, sul, leste, a oeste. Mas se você não liderar a si mesmo, não importa quanto sucesso você vai ter, mas lá na frente vai ter um naufrágio, vai ter problemas. Então começa de dentro para fora. Então, meus irmãos, eu quero te convidar, sabe, a sempre, durante a sua caminhada, a colocar diante de Deus sempre o seu chamado, a colocar diante de Deus a sua paixão, a colocar diante de Deus os seus dons. Seus dons espirituais, Paulo fala sobre isso. Ele escreve aos Coríntios, ele escreve à igreja, aos Romanos. Ele fala sobre os dons espirituais. Você está desenvolvendo os seus dons espirituais? Quais são os seus principais dons espirituais? Você sabe? Você está liderando, você está buscando aperfeiçoar esses dons que Deus te deu? Então enumere, busque. A Bíblia fala, então, daquele que pede. Então, diante daqueles dons espirituais ali que são disponíveis para a igreja, e na carta aos Coríntios, Paulo ele escreve e ele vai colocando ali que esses dons é para o perfeito funcionamento o quê? Da igreja, do corpo. Amém? Então, diante disso, se a igreja ela não possui esses dons todos, a gente fica manqueba. Então a gente precisa buscar aperfeiçoar os dons que Deus colocou nas nossas mãos. Se é liderança, lidere com excelência. Se é mestre, faça com excelência. Se é anunciar a palavra, faça. E segue lista. Amém? Amém. Então busque. Aperfeiçoe. Compre livros. Aprenda. Sente com quem tem maior conhecimento, que pode te inspirar no seu chamado, a cumprir aquilo que Deus tem para a sua vida. Então, meus irmãos, tem coisas que só eu e você podemos fazer. Eu posso fazer por mim, você faz por você. E aí vai fazer com que a gente o quê? Avance e tenha o quê?
uma excelência. Então, torne-se perito no único aspecto da liderança que possui uma importância, assim, diferenciada. Autoliderança. Torne-se perito nisso. Torne-se o melhor nisso. Busque no Senhor. Busque o fruto do Espírito. Sabe? Busque em Deus. Clame por Ele. Busque nele. Se aperfeiçoe. Então, se nós fizermos tudo isso que nós falamos aqui, e algumas outras coisas que Deus também vai colocar no seu coração, vai dar tudo certo, amém? Amém. Vai dar tudo certo. Você vai liderar com excelência, você vai cuidar de pessoas, você vai inspirar pessoas. A sua célula vai crescer, vai multiplicar, você vai ter uma grande rede, você vai ser levantado, se isso queima no seu coração como um pastor, uma pastora. Tudo isso é questão de tempo. Mas primeiro nós precisamos o quê? Ter essa autoliderança. Porque, irmãos, é horrível quando a gente precisa, às vezes, intervir em circunstâncias em que o líder ele não conseguiu lidar bem com as emoções. Ele foi além, ele foi grosseiro, ele foi mal educado, ele não soube como direcionar, ele deu péssimo exemplo, ele deu conselhos que não eram bíblicos. Por quê? Porque faltou conhecimento da palavra de Deus. Tem gente que dá um monte de conselhos, mas se os conselhos não são da palavra, vai ter problema. Isso fala de autoliderança. Amém? Eu quero te convidar a ficar de pé no seu lugar, em nome de Jesus. Nós não vamos parar, amém? Nós não vamos parar, porque o Senhor está fazendo grande obra, amém? O Senhor está fazendo grande obra. Aqui no nosso meio nós temos líderes em treinamento, anfitriões. Eu queria que você, líder em treinamento, você que está aqui, entendesse que não é o líder que te chamou para ser líder em treinamento. É Deus que está te chamando, Deus que está querendo te capacitar, que está querendo te levar, sabe, para um nível, sabe, diferente na sua vida. E através disso, quando nós entendemos, o pastor Ricardo disse muito bem aqui ontem, essa chama, sabe, que está incendiada no nosso coração, o que nós vamos fazer? Comunicar, passar isso para outras pessoas. Visão fala sobre isso. Essa visão, ela está muito bem definida no seu coração. Quando a visão ela está muito bem definida no nosso coração, sabe, nada pode nos parar. Nada nos detém. Então a gente precisa ter essa visão clara do futuro, para onde Deus está nos levando. Deus está conduzindo a Igreja Batista do Amor num novo nível. 20 anos. 20 anos. Deus tem enviado assim de uma maneira tão graciosa. A gente tem visto isso em todos os prédios. As células crescendo para a glória de Deus. Mas para isso nós, liderança, precisamos incendiar aqueles que estão lá nas nossas células. Amém. É responsabilidade nossa. Isso fala de autoliderança. Nós precisamos gerar isso no coração dos liderados. As pessoas precisam ser levadas a entender que o alimento de domingo não é suficiente na semana inteira. Isso fala de autoliderança. Isso fala de uma busca incessante pela presença do Pai. Amém? Eu quero orar por você. Feche os seus olhos, coloque a sua mão sobre o seu coração em nome de Jesus. Senhor, eu de novo, Pai, eu bendigo e exalto o teu maravilhoso nome, Senhor. O nome que está acima de todo nome, Pai. E nesta manhã, ó Deus, eu quero te pedir, ó Pai, que o Senhor, ó Pai, possa continuar, em nome de Jesus, ó Pai, aquecendo os nossos corações.
nos dando, ó Deus, a cada dia, Senhor, um amor por Ti, amor pelas pessoas, ó Deus, como o Senhor nunca deu a cada um de nós, ó Pai. Nós queremos, ó Deus, externar o Teu amor, ó Pai, para com essas pessoas que têm cruzado os nossos caminhos, ó Deus, em nome de Jesus. Nós queremos, ó Deus, um ritmo sustentável no nosso ministério, no nosso chamado, Senhor. Derrama, Deus, dessa graça, desse poder sobre as nossas vidas, ó Deus. Nos dê sabedoria para administrar, ó Deus, as nossas emoções, os problemas internos, para que nada disso, ó Deus, venha prejudicar a nossa liderança. Pai, nos ajude a vencer o medo, a vencer as dificuldades, as batalhas, Senhor. E diante dessas circunstâncias, Senhor, o medo não venha nos paralisar em nome de Jesus, Senhor. Pai, que nós sejamos líderes, ó Pai, humildes. Que seja tirado todo o orgulho, Senhor. Porque a Tua palavra diz, ó Deus, que o Senhor se opõe aos orgulhosos, mas dá graças aos humildes, ó Deus. E é isso que nós queremos ser. Pessoas simples, humildes, mas que Te amam acima de todas as coisas, ó Deus. E, ó Pai, em nome de Jesus, que nós sejamos homens e mulheres, ó Pai, com um coração igual ao Teu, Senhor. Com o caráter de Cristo. Homens e mulheres, ó Deus, que não se dobram diante, ó Senhor, das propostas desse mundo, Senhor, em nome de Jesus. Que nós sejamos pessoas íntegras, ó Pai, em nome de Jesus. Eu quero Te pedir também, Senhor, que em nome de Jesus, Pai, nosso chamado seja cada dia, Senhor, mais palpável, mais perceptível na nossa vida. E que as pessoas reconheçam isso também, Senhor. Que as pessoas vejam, ó Deus, que nós fazemos isso com esse coração em chama, com esse coração incendiado, Deus, não para agradar homens, mas porque o Senhor nos atraiu, porque o Senhor nos chamou. E em nome de Jesus, Pai, nós não iremos parar. Em nome de Jesus, nós vamos continuar até que o Senhor venha. Amém. Até que o Senhor venha, Senhor. Amém. Em nome de Jesus. Seu amor se ao Criador da vida, tudo a minha sorte, sem saída, não vi saída. Tu és Deus, quem sou eu para negar teu poder? Mesmo em meio ao medo, o meu encontro, o meu encontro, já não sou mais medo, já não sou mais o mesmo. Tenho um novo canto. Tu és Deus, quem sou eu pra negar o teu poder? A Ele que me resgatou, toda a honra, toda a glória. A Ele que comigo está e nunca me abandonará, toda a honra, toda a glória. A Ele que me chegou, a Ele que me resgatou, toda a honra, toda a glória. A Ele que comigo estás e nunca me abandonarás, toda a honra, toda a glória. Tu és Deus, quem sou eu pra negar o teu poder? Teu poder, tu és Deus, quem sou eu pra negar o
Quem sou eu para negar o teu poder? O teu poder, tu és Deus. Quem sou eu para negar o teu poder? Nós não negamos o poder de Deus. Como é que faz isso? Nós não negamos o poder de Deus. Nós não negamos a mensagem da cruz. Que é loucura para aqueles que se perdem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Nós declaramos nessa manhã que nós estaremos sempre conectados, ligados ao Senhor, que nos enxergou, que nos resgatou. Somos dele. Declaramos que não somos mais nossos, somos dele. É Cristo quem vive em nós. E o nosso desafio desta autoliderança é exatamente sabermos que nós somos dele. É ele quem vive em nós. Aleluia. Nós te louvamos, Pai. Nós te agradecemos pela palavra, pelo ensino, pela edificação nessa manhã, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Pode aplaudir o Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Nós vamos ter um ato agora, enquanto o pastor Gênesis estava completando aqui, e ele citou aqui os líderes de treinamento. E veio no meu coração o desejo de orar por eles. Amém? Porque é exatamente essa fase que alguém identificou, né, pastor Douglas? Alguém investiu e agora essa pessoa está submetendo-se ao aspirantado, né, da experiência para, de fato, gerar aquilo que está no coração de Deus, uma multiplicação. Então essa transição é muito singela, sensível e importante. Então eu queria chamar aqui à frente todos os líderes em treinamento que viessem aqui à frente. Nós queremos orar por vocês. Você pode aplaudir o Senhor Jesus pela vida dele. Fiquem aqui. Se voltem para os irmãos, vamos ficar aqui um do lado do outro. E os venham. Olha só. A colheita está garantida. Aleluia. Amém. Será que eu ficar aqui na frente das caixas vai dar problema? Olhando para eles? Não? Tem certeza? Amém. E vocês podem espalhar um pouco mais para que todos possam estar em posição de visibilidade. E o Senhor já está contemplando cada um de vocês. Os olhos do Senhor contemplam a vida de cada um de vocês. Porque Ele os enxergou, Ele os resgatou para a glória dele mesmo. Porque Cristo em vocês é a esperança da glória. E há um clamor, como nós dissemos, e ouvimos durante esse treinamento, um clamor pela manifestação dos filhos de Deus. Filhos amados, filhos que amam, mas filhos que decidiram ser também discípulos, servos que respondem a um chamado. Como nós ouvimos nas ministrações, e nós temos essa visão, nós temos uma comissão, ou seja, alguém olhou da parte de Deus e os chamou para esse legado profético na vida de vocês. E esperamos que, de fato, vocês estejam, assim, sendo cada vez mais tratados internamente pelo próprio Espírito, para que sejam curados, sarados, sabe,
primeiramente liderando a si mesmos para fazer essa grande obra. Vocês são resposta da nossa oração. Vocês são respostas de Deus. E nós queremos orar por vocês. Eu quero, nessa hora, pedir ao pastor Douglas, ao pastor Jenson, venha também aqui. Nós estamos orando. Eu queria que vocês orassem por eles. Amém? Liberassem uma palavra sobre eles em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado pela tua bondade revelada a nós nessa manhã. Cada vida aqui à frente é uma prova disso, Pai. Pessoas que foram identificadas, que receberam investimento e estão prestes a assumir uma grande responsabilidade. Obrigado por cada coração disposto, movido pelo Teu Santo Espírito, Deus. E nós te pedimos nessa manhã que a Tua poderosa mão permaneça estendida sobre eles o tempo todo, Pai. Liberando sobre essas vidas a verdadeira sabedoria que vem do alto. Espírito Santo, sopra sobre eles um novo tempo, Pai. Incendeie, clama esse coração de amor. Em nome de Jesus, Pai, nós te pedimos que eles sejam tomados de toda a plenitude dos céus, Pai. Sejam plenos do Teu Espírito Santo, da verdade do Evangelho. Pai, em nome de Jesus, que toda capacitação necessária seja liberada sobre a vida deles, Pai, por meio do Teu Santo Espírito que neles habita, Pai. Em nome de Jesus, nós declaramos que é um tempo de colheita, um tempo de frutificação, de crescimento, de avanço, Pai, para a glória do Teu santo nome, Deus. Em nome de Jesus, fez uma temporada onde não haverá perdas, onde não haverá dores, mas haverá muita celebração, muita colheita, muita vida sendo alcançada e salva pela graça mediante a fé em Jesus Cristo, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que todos os dias eles sejam encorajados pela Tua presença, pela Tua palavra, pelo Teu Espírito e pela liderança da igreja local, em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Aleluia. Obrigado, Senhor, por cada líder em treinamento. Deus, muitos aqui podem até ter sido, Senhor, desacreditados. Às vezes, ó Deus, até eles mesmos não conseguem ver isso neles. Mas é o Senhor que os chamou. É o Senhor que os comissionou para essa grande obra, Senhor. E em nome de Jesus, Pai, que Teu Santo Espírito, ó Deus, seja derramado sobre eles, ó Pai, para que eles possam cumprir, ó Deus, o Teu chamado, o Teu propósito nessa terra. E em nome de Jesus, Pai, eles não vão olhar para a direita, eles não vão olhar para a esquerda, e eles vão sempre prosseguir em frente para o prêmio da soberana vocação que é o Senhor, ó Pai, em nome de Jesus. Nós declaramos, Senhor, grande, extraordinária colheita sobre a vida deles, ó Pai. Multidões, ó Deus, que serão, ó Deus, tocadas, ó Pai, por suas lideranças. Em nome de Jesus, Pai, homens, mulheres, adolescentes, ó Deus, que serão, ó Pai, impactados pela vida desses homens e dessas mulheres, ó Pai, em nome de Jesus. Muitos, ó Pai, aqui, Senhor, um novo tempo, uma nova temporada, Senhor. Então, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Pai, nós queremos Te agradecer, porque eles irão adiante. Eles serão melhores do que nós somos, Pai. Eles serão, ó Deus, homens e mulheres, ó Pai, que amam a Tua obra, Senhor. Células, o Senhor vai confiar a eles, ó Pai. Serão células frutíferas, em nome de Jesus. Células, ó Deus, que vão transformar ali, ó Pai, a casa, a família, o bairro, em nome de Jesus. Capacite-os, ó Deus. Derrama, Deus, o Teu favor, a Tua graça. Em nome de Jesus, te louvamos e Te agradecemos. Em nome de Jesus. Aleluia.
já se foi. O amor perfeito fora o lançou. Escravo não sou mais. Pai das luzes me libertou. Fui adotado como filho. Nós somos pra sempre Amados, nós vamos orar também pelos anfitriões. Nós temos anfitriões aqui conosco. Amém? Queria chamá-los aqui à frente. Os anfitriões de células, aqueles que receberam a arca do Senhor, aqueles que receberam a bênção de Obed-Edom, aqueles que estão hospedando nas casas, a igreja de Cristo, a microigreja. Nós louvamos a Deus pela vida de vocês. Nós somos gratos pela vida de vocês, por aquilo que vocês representam no reino de Deus. Os anfitriões, eles receberam um ministério específico, que é o ministério da hospitalidade. Se há mais anfitriões, venham aqui à frente, nós queremos orar por vocês. E os anfitriões, de uma forma tão carinhosa, têm recebido a igreja de Cristo em sua casa. E é tão lindo ver como essa igreja, essa microigreja, a unidade mais básica do corpo de Cristo, se reúne na casa de vocês. E com tanto amor vocês derramam essa graça, esse favor na vida das famílias que estão aqui. Ou seja, vocês abrem mão
de uma certa comodidade, um certo conforto, para dar conforto a muitas outras famílias. Vocês abrem mão, talvez, de um tempo, de algum recurso para poder dar tempo a outras famílias e entregar o recurso mais precioso, que é o que vem do céu na vida deles. Sabe, há uma bênção destinada a vocês, que é de receberem a arca do Senhor. E quando aquele homem chamado Obed-Edom, um geteu, recebeu ali a arca, em poucos meses, ele foi tão abençoado, porque sabe, Deus ele honra de uma forma especial aqueles que recebem realmente a arca, recebem esse legado e hospedam a igreja de Cristo. E como nós lemos lá em Romanos 16, entre outras passagens, mas Romanos 16, Paulo traz uma saudação e ele traz a muitos irmãos e ali ele direciona dizendo: eu saúdo esse irmão, aquele outro, e a igreja que eles hospedam em sua casa. Então a saudação de fato de Paulo vem sobre uma casa que era utilizada para uma igreja. Saúdo a Priscila e Áquila e a igreja que eles hospedam na casa deles. Então nós vamos orar por vocês, porque vocês têm dito sim e têm feito a diferença. E que através do testemunho de vocês aqui à frente e dessa oração que nós vamos liberar sobre vocês, eu creio também numa multiplicação de anfitriões na Igreja Batista. Pessoas vão olhar, vão ficar inspiradas com o testemunho de vocês, com a graça que está na vida de vocês, com o amor que está sendo derramado, mas eu tenho certeza que volta para vocês também de uma forma multiplicada. Isso vai gerar um testemunho tão poderoso, tão grandioso, que nós teremos, sabe, de falar: olha, já estamos com uma lista aqui, o seu nome já está na lista para a próxima multiplicação. Pessoas vão chegar abrindo as suas casas em bairros que ainda não alcançamos nessa cidade. É o nosso sonho. Vocês sabem, o nosso sonho é ter pelo menos uma célula, pelo menos uma, em cada bairro da cidade de Goiânia. Então eu creio que vocês são essas sementes que serão multiplicadas para a glória de Deus. Amém? Pedir a pastora Ana para dirigir essa oração. Amém? E você levante as suas mãos aqui em direção aos anfitriões, para que nós oremos juntos em concordância. Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te exaltamos e te agradecemos pelo privilégio que temos, ó Pai, de ter essas pessoas, esses irmãos, ó Pai, como os anfitriões, ó Pai, do teu reino. Estão recebendo, ó Deus, pessoas nas suas casas, abrindo mão muitas vezes da sua liberdade, para que essas pessoas conheçam a verdadeira liberdade em Cristo Jesus. E no nome de Jesus nós queremos declarar toda sorte de bênçãos, nós queremos declarar o favor do Senhor, a prosperidade, a provisão, a saúde, Pai, a recompensa. Nós sabemos que vem do Senhor, mas nós queremos aqui, ó Deus, honrá-los. Queremos dizer, ó Pai, que somos alegres e gratos, ó Pai, por ter pessoas, ó Pai, dispostas, pessoas, ó Pai, que estão, ó Pai, dando o melhor que elas têm, que são os seus lares, abrindo as portas, ó Pai, dos seus lares, para receber os seus pequenos, para receber aqueles que virão, para receber jovens, adolescentes, ó Pai, casais, crianças, ó Pai, que estão, ó Pai, recebendo a melhor porção da Tua palavra. Pai, nós nos abençoamos, nós nos abençoamos, nós nos abençoamos. Declaramos, ó Deus, toda sorte de bênçãos. Declaramos, ó Deus, muitas vitórias em todas as áreas de suas vidas. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.